É justificado violar a fonte de um jornalista para proteger ou atacar alguém que você julga que está te incomodando? Isso é democracia? Isso é garantia democrática? A gente precisa prestar muita atenção nisso. Mas o que a gente está vendo aqui é que eles se sentem tão poderosos, tão acima do bem e do mal, que eles acham que agora, para favorecer eles mesmos, eles têm que violar a Constituição. Quer dizer, é uma completa inversão das coisas. O ministro do Supremo não está no Olimpo. O ministro do Supremo também está sujeito ao mesmo artigo 5º da Constituição, que diz que todo mundo é igual perante a lei. Ser ministro do Supremo não dá salvo-conduto a ele para violar a Constituição. Hoje é o jornalista no Maranhão, que algumas pessoas dizem que é blogueiro ou não é blogueiro, na tentativa de desqualificar o jornalista. Novamente, o que interessa não é quem, é a situação, porque nós estamos falando aqui de instituições, de garantias democráticas. O que não dá é para a gente ver um ministro do Supremo Tribunal Federal, como o ministro Alexandre de Moraes, achando que pode violar o sigilo da fonte, violando uma cláusula importantíssima para a nossa democracia, da nossa Constituição, que ele deveria guardar, violando um artigo da Constituição para proteger um colega. Isso é uma ameaça seríssima à democracia. Em março desse ano, um jornalista teve uma busca e apreensão na sua casa por uma reportagem que ele fez denunciando o uso irregular de carros oficiais pelo ministro Flávio Dino e seus familiares no Maranhão. Esse jornalista teve busca e apreensão na sua casa. E agora, hoje, exatamente agora, o ministro Alexandre de Moraes mandou fazer uma busca e apreensão na casa da fonte do jornalista. Prestem atenção, jornalistas deste país. Eu sei que talvez a maioria de vocês nem gosta de mim, não gosta da direita, né? Enfim, não é muito chegado a nós não. Mas esquece o mensageiro e foca na mensagem. Uma boa parte de vocês, durante muito tempo, alimentaram este monstro. E agora a água, ó, bateu no bumbum de vocês, né? Porque quando era para poder fazer busca e apreensão em casa de opositor, pelo que, sei lá, ele falou na tribuna, aí passou batido. Quando foi para perseguir, né, opositor político, também deixou de lado. Quando foi para perseguir, para poder, sabe, pressionar, constranger pessoas que nunca tiveram uma linha de corrupção na sua vida, mas estavam tomando busca e apreensão nas suas casas, aí também deixa para lá, né? É do outro lado. E agora? E agora é a hora, né, de vocês abrirem as suas bocas, como eu já vi vários abrindo, para poder defender a tua profissão. Afinal de contas, né? Não somente teve busca e apreensão na casa do jornalista, mas como também agora na fonte deste jornalista. Ou seja, é um ataque frontal ao trabalho de vocês. Então, assim, eu não sei, confesso que eu não sei, mas o que falta para acontecer para que vocês chamem Alexandre de Moraes do nome exato que ele é. É um ditador. É isso que ele é. Autoritário, que tem ultrapassado todos os limites da sua profissão para poder realmente assumir um papel que não é dele. Se vocês que foram chamados, né, até então, né, pelo menos deveria ser, para falar a verdade sobre os fatos, sobre a realidade do nosso país, se vocês não abrirem a boca, saibam que depois realmente não dá para reclamar. Alguns outros são assim, e agora, hein? O que a gente vai fazer? Faz pergunta pro Xandão. Porque a gente tá aqui há anos denunciando o arbítrio, há anos avisando, vai chegar em vocês. A Malu Gaspar quase foi alvo de uma operação, tá? Quase foi alvo de uma operação. Quando ela publicou o contrato da Viviane Bastide Moraes, o Alexandre de Moraes queria descobrir quem tinha vazado para ela. Aí tentaram de um jeito, usaram muita inteligência, acabaram pegando lá um perito. Foram pra cima do cara, botaram a Polícia Federal. Tudo isso é ilegal. Porque o Supremo não é a instância para fazer investigação disso aí, tá? Mas é o time STF, não é, Flávio Dino? Tá sendo o quê? Incomodado, tá fazendo lá os seus passeios com os veículos lá do TJ. Não pode, sabe que não pode, mas não pode ser questionado. O homem não pode ser questionado. Agora, sobre o caso concreto. O ministro Dino divulgou aí uma nota dizendo que ele é alvo de ameaças frequentes, que ele tinha sido perseguido e que a integridade dele, física dele, está em risco. Obviamente que ninguém discute a importância de manter a integridade física de um ministro do Supremo. Não é essa a questão. Não é essa a questão. O problema é que, nesse caso concreto, não foi apontado nenhuma evidência de que o jornalista em si estava seguindo o ministro. O ministro, inclusive, e seus familiares estavam na praia, com um carro na praia, na areia. E agora se sabe, porque foi violado o sigilo da fonte, que o jornalista nem estava lá. Foi a fonte que mandou para ele uma foto tirada no momento dentro da praia. Você não está sendo perseguido enquanto você está publicamente num carro oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão. E quando isso foi publicado, o ministro Dino e o gabinete dele não explicaram, nem para o jornalista, nem para ninguém no momento, o que é que tinha acontecido. Agora está se dizendo que o uso foi irregular. Então, se é regular, divulga que é regular e bola para frente. Não foi feito isso. Foi aberto um inquérito para investigar o jornalista, se fizeram 2 buscas e apreensões, claramente com a intenção de violar o sigilo da fonte.
Foi, inclusive, exposta. Hoje todos sabemos quem foi a fonte. Ah, mas é um inimigo político. Gente, é assim que surgem as denúncias. Não há denúncia possível do seu amigo. Quer dizer, até há, mas é muito mais raro. Além do que, novamente, não interessa se quem foi que denunciou. Interessa. A informação é verdadeira? Ela é de interesse público? Ela não é? O que não dá é pra gente ver um ministro do Supremo Tribunal Federal, como o ministro Alexandre de Moraes, achando que pode violar o sigilo da fonte, violando uma cláusula importantíssima para a nossa democracia, da nossa Constituição, que ele deveria guardar, violando um artigo da Constituição para proteger um colega. Isso é uma ameaça seríssima à democracia. E o precedente que também dá essa situação de instabilidade, né, Malu? Porque se isso começa a ficar uma coisa normal, o que vai ser feito em relação ao artigo, a essa cláusula pétrea da Constituição que garante que essa fonte ela é inviolável? Você vê, Camila, que assim, são ministros que tiveram um papel importante, né, numa quadra muito ruim da nossa vida política, né, e que têm sido muito celebrados por salvar a democracia. Mas o que a gente está vendo aqui é que eles se sentem tão poderosos, tão acima do bem e do mal, que eles acham que agora, para favorecer eles mesmos, eles têm que violar a Constituição. Quer dizer, é uma completa inversão das coisas. O ministro do Supremo não está no Olimpo. O ministro do Supremo também está sujeito ao mesmo artigo 5º da Constituição, que diz que todo mundo é igual perante a lei. Ser ministro do Supremo não dá salvo-conduto a ele para violar a Constituição. Hoje é o jornalista no Maranhão, que algumas pessoas dizem que é blogueiro ou não é blogueiro, na tentativa de desqualificar o jornalista. Novamente, o que interessa não é quem, é a situação, porque nós estamos falando aqui de instituições, de garantias democráticas. Então, o que a gente tem que prestar atenção nesse momento é no cerne da situação. Não existe prova de que o jornalista estivesse perseguindo o ministro. Então, o que a gente tem que ver é justificado violar a fonte de um jornalista para proteger ou atacar alguém que você julga que está te incomodando? Isso é democracia? Isso é garantia democrática? A gente precisa prestar muita atenção nisso. Se o ministro Alexandre de Moraes fosse oficialmente o presidente da República, hoje, nesta terça-feira, ele teria publicado lá no Diário Oficial da União o fim da atividade jornalística no Brasil. É claro que isso já aconteceu há muito tempo, eu estou falando de maneira oficial, porque extraoficial o jornalismo morreu há pelo menos 7 anos. Mas vamos falar assim de maneira oficial, para quem ainda não tinha entendido. Seria hoje o dia em que estaria publicado lá no DOL que acabou o jornalismo no Brasil, porque também acabou, morreu, foi sepultado o sigilo de fonte, que é essencial para a atividade da imprensa. Claro que teve jornalista por aí, da dita mídia tradicional, que só entendeu que o Brasil vive uma ditadura hoje, quase 8 anos depois de que a ditadura foi implementada. Agora você imagina, né? Se tivesse uma cobra vindo na sua direção, você demoraria quase 8 anos para perceber o perigo que está se aproximando? Eu creio que não, né? Um jornalista chamado Luiz Pablo, lá do Maranhão, publicou uma reportagem alegando que haveriam supostas irregularidades a respeito do uso de um veículo que seria do Tribunal de Justiça do Maranhão pela família, pelos parentes do ministro comunista Flávio Dino. Aí a coisa esquentou. Ao invés de investigar se essa história é realmente correta, se a denúncia do jornalista procede, o que o Supremo Tribunal Federal fez? Na verdade, o ministro Alexandre de Moraes mandou investigar a história? Mandou a polícia lá no Maranhão para investigar? Claro, é claro que não. Ele mandou a polícia investigar o jornalista que fez a denúncia. Esse jornalista, gente, ele sofreu busca e apreensão da Polícia Federal depois de publicar essa reportagem. Aí o que vem a seguir é ainda mais absurdo. Para vocês verem que o absurdo no Brasil-Venezuela, ele vai escalando. O jornalista é o investigado. O jornalista que fez a denúncia é que passou a ser investigado. O jornalista sofre busca e apreensão. O sigilo de fonte desse jornalista é violado. O que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes descobriu quem que é a fonte do jornalista e fez o quê? Mandou a Polícia Federal investigar a fonte do jornalista. Gente, eu sei que as coisas vão acontecendo e as pessoas vão ficando completamente sem reação, mas hoje, quando isso aconteceu, como eu disse anteriormente, o ministro Alexandre de Moraes fez um aviso público de que acabou completamente a atividade jornalística no Brasil, porque é impossível para um profissional da comunicação trabalhar
sem ter resguardado o seu sigilo de fonte. E aí eu te pergunto, senhor Igor Gadelha, que hoje chegou à conclusão que, de fato, essa decisão de Alexandre de Moraes, assim como tantas outras, fere a liberdade de expressão e atividade jornalística no Brasil. Onde você estava quando tantos outros jornalistas foram presos, censurados? O Jackson Rangel, do Espírito Santo, que ficou preso sem ter uma acusação formal, acusado de atentado contra a democracia por conta das suas opiniões. Onde é que você estava, Igor, que você não viu isso acontecer? Que já são quase 8 anos que tudo isso vem acontecendo e o Brasil vai ficando cada vez mais próximo da Coreia do Norte, porque de Venezuela, creio que já passamos. A pergunta que eu deixo para você que me acompanha é o que nós estamos fazendo e para os profissionais da comunicação que achavam bonitinho quando o Supremo Tribunal Federal estava perseguindo os seus coleguinhas de direito. E aí? E agora? Tem como voltar atrás? Fala galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus, abraço, valeu!